Vamos lá. Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Meus amigos, aqui agora eu atuo na liberdade, na capacidade de autodeterminação da pessoa? Atuo, mas atuo na liberdade de locomoção. Então eu já atuo numa liberdade mais específica. Por quê? Porque as pessoas têm a capacidade de ir, vir, permanecer onde quer que desejarem. O crime de sequestro e cárcere privado é justamente quando, e de forma irrazoada, eu vou privar a liberdade de alguém. Eu não vou permitir que essa pessoa possa ir, vir ou permanecer em algum local determinado. Então, também estou atuando naquela capacidade de autodeterminação das pessoas. Agora, percebam vocês que o sequestro ou cárcere privado não tem nenhuma vontade, nenhum desejo específico, finalístico. Por quê? Porque quando eu falo em patrimônio, que nós estamos muito acostumados, né? Ah, vou sequestrar uma pessoa para exigir o resgate. Aí eu não estou aqui não, gente. Perfeito? Aí eu vou lá para extorsão mediante sequestro, é outro crime. Aqui é quando eu estou atuando contra a liberdade de locomoção da vítima, contra a liberdade de ir e vir e permanecer, sem outro objetivo finalístico. Eu privei por privar. Imaginem um pai que ao invés dele aplicar um castigo, vou te colocar de castigo 1 hora, 2 horas, ele deixa o filho trancafiado, perfeito? Durante semanas, aí passou da capacidade de correção. Ele foi além, ele praticou o excesso, então ele vai responder criminalmente, perfeito? E isso é sequestro e cárcere privado. O marido não gosta que a esposa saia, tranca ela o final de semana inteira em casa. E isso é sequestro e cárcere privado. Ou seja, não tem um outro objetivo além desse, de tolir a liberdade de locomoção. Ok? Vejam bem, qual é a diferença, professor, da palavra sequestro ou cárcere privado? Por que tem esse nome, não só sequestro e não só cárcere privado? O crime é o mesmo, senhores. A palavra que foi definida de forma diversa. O sequestro, eu tenho uma liberdade maior. Então, nós conseguimos verificar a palavra sequestro quando, por exemplo, a vítima está caminhando na rua e aí o sequestrador vem, tira, ou seja, tolhiu a liberdade daquela pessoa e colocou ela dentro do carro. Ainda está em deslocamento, está indo para um determinado local. Então, eu falo em sequestro porque eu estou privando aquela liberdade da pessoa de ir, vir e permanecer, perfeito? Mas ela ainda não está confinada. A partir do momento que eu a confino num local restrito, eu tenho cárcere privado. Em um ou em outro caso, a pena é a mesma, o crime é o mesmo, ok? Só que o cárcere privado pressupõe essa questão do confinamento. Vamos lá. Parágrafo 1º fala assim, a pena de reclusão é de reclusão de 2 a 5 anos, ou seja, aumentou muito a pena. Inciso 1º, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Senhores, imaginem o autor sequestrando o próprio pai, gente, a esposa, o filho. É claro, meus amigos, que esse autor, ele demonstra que ele é muito mais frio, muito mais calculista, muito mais perigoso. Então, nesse caso, o legislador dá para ele uma pena maior. Quando eu tenho a vítima maior de 60 anos, eu tenho uma vulnerabilidade da pessoa idosa, né? Então, até agora, respeitando os ditames do Estatuto do Idoso, não é? O idoso foi
foi acrescentar na maioria dos dispositivos do Código Penal sempre como uma circunstância que vai acarretar aumento de pena, justamente por conta da fragilidade da pessoa. Inciso segundo, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Geralmente, senhores, quando acontece isso aqui, né, é lógico que eu vou ter a participação ativa do profissional de saúde. Um médico que concordou, que sabe que aquela internação é indevida, mesmo assim ele vai aquecer na internação, perfeito? Mas nesse caso demonstra também, né, uma fraude muito grande, uma maior periculosidade. O autor é mais astucioso, então por isso que existe a incidência de uma pena maior também. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, quanto maior o tempo, maior o desgaste da vítima. Então a pena é maior também, perfeito? Por que definiu-se o prazo de mais de 15 dias? Aí critério do legislador mesmo, ok? Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, aí a gente está também nessa questão da idade. Se eu tenho uma vítima idosa, ela vai ter maior vulnerabilidade. Se eu tenho uma vítima menor de 18, eu também tenho um crime que é praticado contra uma vítima também mais vulnerável. Se o crime é praticado com fins libidinosos, então vejam bem, aqui é a finalidade, né? Então a pessoa tem a ideia de sequestrar, um homem sequestra uma mulher, mas a ideia dele é satisfação dos seus desejos sexuais, fins libidinosos, vontade, né, de satisfação dos prazeres sexuais, ok? Então ele sequestrou com esse objetivo, perfeito? Tá? Já tem a incidência dessa pena maior. Agora, se ele vem e pratica, né, por exemplo, o sexo forçado com essa pessoa, aí, meus amigos, ele não vai responder só pelo sequestro e cárcere privado. Ele também responderá pelo estupro que ele vier a praticar. Tá ok? Se resulta a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, olha a pena, reclusão de 2 a 8 anos. O que seria maus tratos? Seria algo, senhores, que vai afetar, que vai causar um dano ao corpo ou à saúde da pessoa. Privação de alimentos, coloca a pessoa para dormir no chão frio, cobertor molhado, perfeito? Isso tudo envolve a questão dos maus tratos. Natureza da detenção, condição do local. Local insalubre, sujo, perfeito? Ela não tem um local, um banheiro para satisfação de suas necessidades. Então vejam bem, natureza da detenção, ok? Duração da privação da liberdade. Quanto mais, senhores, essa pessoa fica no local, mais ela vai sofrer, mais eu vou verificar esse grave sofrimento físico ou moral. Então a pena vai ser aumentada. Vamos agora, senhores, para redução à condição análoga à de escravo, semelhante à de escravo. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer subjugando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua capacidade em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Senhores, este crime, ele veio para quê? Para atacar um problema que existe no Brasil até hoje, ok? Esse trabalho, na verdade, a gente não tem aquele trabalho escravo de antigamente, que o cidadão era acorrentado, era chicoteado, etc., mas ainda temos locais que são afastados dos grandes centros e que os trabalhadores são submetidos a condições degradantes mesmo, para sobrevivência. A remuneração é menor do que
do que alguma coisa que poderia ser aceitável, não tem nenhum benefício legal. Então, esse crime veio justamente para tratar ou trabalhar contra esses empregadores que assim vão realizar suas condutas. Então, meus amigos, aqui está no sentido de, esse reduzir está no sentido de subjugar. Então, subjugar alguém, alguma pessoa, à condição semelhante a de escravo. Semelhante por quê? Porque é algo, senhores, que o cidadão vai ter que forçar, vai ter que fazer quase que de forma forçada, não é? Hoje em dia, senhores, o que acontece nesses locais? Esses empregadores, eles vão agir de forma tal que fazem com que os trabalhadores acabem por endividarem-se com ele próprio. E aí o cidadão não pode ir embora, tem que ficar ali, tem que permanecer, tem que trabalhar contra a sua vontade. Então, olha lá, ó. Quer submetendo a trabalhos forçados, olha aqui, ó, compulsórios, sem voluntariedade. O cidadão não quer mais trabalhar ali não, mas ele vai ser obrigado a trabalhar. Jornada exaustiva, a legislação prevê lá as 44 horas semanais, ele tira quase que 44 horas em 2, 3 dias. Então, o negócio é brincadeira. Quer sujeitando a condições degradantes, olha lá, indigna, aviltante, aonde que ele vai dormir, perfeito? O que ele tem para comer? Quer restringindo por qualquer meio, olha aqui, ó, sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador. O empregador fornece a comida para ele e fala, ó, seu pagamento esse mês, você consumiu mais do que você poderia. Então, você não tem direito a receber nada e você tem uma dívida comigo. Aí restringe a possibilidade dele se locomover, dele sair daquela fazenda. É por isso que eu tenho uma situação muito semelhante à escravidão. Ok? Nas mesmas penas incorre quem? Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, vejam bem, aquele que não é o empregador, né? Então, ele está ajudando o empregador a não deixar o cidadão utilizar um meio de transporte, né? Ah, é uma van que passa por ali, um ônibus que passa por ali. Mas ele já em conluio com o empregador, ele não leva os trabalhadores daquele indivíduo. Ele também está sujeito à pena. Perfeito? Mantém vigilância ostensiva do local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, né? Então, o objetivo dessa própria vigilância é que o cidadão não saia daquele local. Então, é muito comum, né? O cidadão chega nesses locais para trabalhar, ele tem todos os seus documentos retidos, carteira de identidade, trabalho, etc. Tudo fica com o empregador. Cai no crime. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Também é outra coisa comum, né? O pai está ali trabalhando, o empregador coloca inclusive a criança ou adolescente para fazer o mesmo trabalho, nas mesmas condições. Crime aumenta da metade a pena. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Aí já é este crime de forma mais preconceituosa. Ah, não, porque ele é negro, ele vai ter que trabalhar mais pesado. É esse que eu vou selecionar para trabalhar nessa lavoura de cana-de-açúcar. Aí a pena é aumentada da metade. 149A, surgiu também esse crime, tráfico de pessoas. Olha para vocês verem, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de. Então vejam bem, até a questão da compra de pessoa foi colocada aqui no tráfico de pessoas. Perfeito? Até aquele que recruta
a pessoa mediante fraude, ó, vou te levar para você ser modelo em tal local. Recruta mediante fraude, cai aqui, tráfico de pessoas. Qual a finalidade do tráfico de pessoas? Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então também é outra coisa comum, né? Pega uma pessoa, tira ela daquele local, leva ela para outro e ela vai remover dela alguns órgãos para favorecer classes mais abastadas. Em alguns países isso é muito comum, né? Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Então eu tiro, agencio um determinado grupo daqui, compro aquelas pessoas e levo para outro local para que ela seja escravizada. Submetê-la a qualquer tipo de serviço, de tipo de servidão, não é? Então é o mesmo sentido aqui do trabalho forçado. Adoção ilegal, vejam bem, muito comum, né? Eu tiro daqui, compro uma pessoa para que outras pessoas abastadas possam adotar de uma forma ilegal, passando na frente, etc., sem alguns critérios, não é? E também para exploração sexual, muito comum também, né? Vou agenciar mulheres no sentido de ser modelo lá fora, em outro país, ou seja, utilizando a fraude, mas quando na verdade não era para isso, né? Era para levá-las à exploração sexual. Então o crime é grave, a pena de reclusão de 4 a 8 anos. A pena é aumentada de 1/3 até a metade quando o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Ah, então esse agenciador aí é um policial militar lá do Rio de Janeiro, cai aqui, ó, aumento de pena. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Por quê? Porque a vítima tem mais vulnerabilidade. 3. Se o agente prevalecer de relações de parentesco, doméstico, coabitação, hospitalidade, dependência econômica, autoridade, superioridade hierárquica, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, ó, o pai vende a filha, ou é o próprio pai que agencia a filha para ser explorada sexualmente lá na frente por conta de condição financeira, aumento de pena. Se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, que é o que mais acontece, né? Pessoas vão lá no Nordeste, compram crianças, adolescentes e tudo para enviar para fora do país, a pena é aumentada. Parágrafo 2º, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Por quê? Porque esse crime geralmente tem uma organização criminosa por trás, não é? Tem aquele que agencia, tem aquele que frauda, tem aquele que transporta, tem aquele que tem um contato externo para alocar as pessoas, não é? Agora, se o agente for primário e não tiver envolvido com organização criminosa, aí o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3.